Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe neste dia, nesta noite, nessa tarde, enfim, quando você estiver assistindo esse vídeo e que você seja abençoada mais ainda com a leitura do livro Lendas do Povo de Deus. Vamos à nossa próxima leitura, esperando que você possa compartilhar, comentar e curtir este vídeo para assim abençoar também outras pessoas que podem serem tocadas com a leitura destes contos e dessas histórias. Nossa leitura de hoje será A Corda de Areia. Vamos a ela. Lembro-me muito bem. Foi ao cair da tarde. O céu estava brusco e o ar pesado e imóvel. O sábio e judicioso Rabi Haggai chegou, sentou-se no terceiro banco à esquerda, passou lentamente o lenço pela testa e, voltando-se para os jovens discípulos que o aguardavam ansiosos, narrou o seguinte: Conta-se que existiu outrora um país rico e próspero, chamado Kid Elim. As caravanas que percorriam as estradas de Kid Elim encontravam largas faixas de terras férteis e cultivadas. A mocidade de Kid Elim, inspirada pelo demônio, tornou-se entretanto agressiva, pretensiosa e má. Corrompida e envelhecida pelo mal, encheu-se de rancor e despeito contra os velhos. A velhice entrava o progresso, proclamavam os mais exaltados. Esse belo país entregue aos moços será 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais feliz e glorioso. O espírito surdo de revolta foi se apoderando dos jovens. Que lástima, diziam, esse governo decrépito de anciães. Que lástima. Não se sabe como, mas a inominável desgraça ocorreu. Precipitaram-se os acontecimentos, por todos os recantos surgiam fanáticos e conspiradores. Eliminemos os velhos, acabemos com essa senilidade inútil. É triste relatar, que nódoa para o mundo, que ignomínia para a história. A mocidade de Kid Elim, presa de terrível e hedionda alucinação, exterminou todos os velhos. Todos não. Houve um que se salvou da hecatombe. Vivia em Kid Elim um rapaz chamado Zarmã, que tinha por seu pai, homem bastante idoso, uma grande, nobre e sincera afeição. E no dia da execrável revolta, escondeu o velho no fundo de um subterrâneo, livrando-o assim de cair em poder dos revoltosos homicidas. Para Zarmã, a vida de seu pai era um segredo que ele não ousava revelar a ninguém. Voltemos, porém, à nossa narrativa. Exterminados os velhos, o país de Kid Elim passou a ser governado unicamente pelos moços, alegres e inexperientes. Para o cargo de presidente da República, elegeram um jovem de 22 anos. O ministro mais amadurecido pela idade não completara 18 anos. Vários generais eram apenas adolescentes. O Supremo Tribunal foi entregue a um mancebo de 20 anos incompletos. Da direção do Banco Nacional encarregou-se um novato que, precisamente no dia da posse, festejava sua 15ª primavera. Os juvenis governantes de Kid Elim proclamaram com alvoroço a vitória. Eis o único país do mundo que não tem velhos. Aqui é a mocidade que governa, resolve e desresolve. Certas notícias correm pela terra com a rapidez do relâmpago pelo ar. No fim de poucas semanas, recebia o mundo a informação do movimento de Kid Elim. Kid Elim é o país dos jovens. Vamos todos para Kid Elim. E as estradas encheram-se de turistas e curiosos que iam em busca da nova república. Para empanar a esfuziante alegria dos jovens senhores de Kid Elim, verificou-se um fato profundamente inquietante e desagradável. De Beluã, reino vizinho, foi enviada a aparatosa embaixada constituída de técnicos, jurisconsultos e economistas. Essa embaixada, ao chegar, procurou o jovem presidente da República e fê-lo ciente de sua espinhosa e delicada missão. Tratava-se apenas do seguinte: o reino de Beluã, por seus legítimos representantes, exigia dos moços a devolução imediata de todas as terras que se estendiam para além do rio Elvo. E o chefe da embaixada exprimiu-se em termos bem claros, sem poesia e sem retórica. O governo peluanita, firmado em seus direitos, exige a entrega imediata do território em litígio. Temos um tratado, nesse sentido, com Kid Elim. Aqui estão os documentos. O presidente, os ministros e magistrados de Kid Elim examinaram os títulos e as escrituras. Tudo parecia claro, líquido e insofismável. A República de Kid Elim era obrigada a entregar ao poderoso vizinho, em virtude de um acordo feito 20 anos antes, léguas e léguas de uma terra dadivosa e rica. Que fazer? Seria ruína para o país, seria desgraça para os jovens. Foi então que o jovem Zarmã, que era o ministro do exterior,
teve uma inspiração. Lembrou-se de seu velho pai. Vou consultá-lo sobre este caso, pensou. Meu pai, com a experiência que tem de vida, saberá descobrir uma solução para essa questão das terras do rio Elvo. E o dedicado Zarman tomou da palavra e disse ao presidente, ministros e embaixadores: vou meditar sobre a inopinada e grave reclamação de nossos vizinhos. Estudarei os documentos apresentados e amanhã darei o meu parecer sobre essa grave demanda. Correu Zarman ao subterrâneo secreto em que vivia seu pai e fê-lo sabedor de tudo o que ocorria. É singular, ponderou o velho. Nunca se viu, meu filho, só sobre o céu que cobre o mundo. Tamanho atrevimento e tamanha desfaçatez. Como ousam esses incríveis beloanitas exigir a entrega das terras banhadas pelo Elvo? É o cúmulo do cinismo e da sem-vergonhice. Julgam certamente que só há moços nesse país. Que devemos fazer, meu pai? A documentação por eles exibida parece clara e irrespondível. Retorquiu o ancião imperturbável, num metal de voz em que latejava mal contida ira. Parece, mas não é. Repontam, nesse caso, aparências forjadas pela má-fé para ocultarem a verdade. E ajuntou depois de alguns segundos de recalcado silêncio como se uma inspiração o iluminasse. Amanhã, meu filho, receberás com assintosa serenidade os arrogantes embaixadores de Beloan e a eles dirás com absoluta firmeza o seguinte: a nossa República de Jovens está resolvida a devolver o território por vós reclamado. Exige, porém, que o reino de Beloan cumpra na íntegra os seus compromissos e devolva intacta a corda de areia. Corda de areia? Estranhou o moço, roído pela curiosidade. Que quer dizer isso, meu pai? Em que consiste essa corda de areia? Mais tarde, meu filho, afiançou o velho, encolhendo os ombros. Mais tarde, entrarás também na posse desse grave e precioso segredo. Por hora é cedo. Segue o meu conselho, e tudo estará resolvido para o bem de nossos patrícios. Cega era a confiança que o diligente Zarman depositava em seu pai. No dia seguinte, recebeu a embaixada reclamante e, na presença do presidente, ministros, magistrados, generais e altos funcionários, eram todos muito jovens, repetiu fielmente as palavras que ouvira do ancião. A República de Kidilin está resolvida a devolver o território por vós reivindicado. Exige, porém, que o reino de Beloan cumpra na íntegra os seus compromissos e devolva intacta a corda de areia. Ao ouvirem tal sentença, mostraram-se alarmadíssimos os embaixadores beloanitas. Aquela exigência final, expressa pela exigência da devolução da corda de areia, caiu como uma bomba no meio deles. O chefe da embaixada ficou pálido e trêmulo. E depois de trocar algumas palavras em voz baixa com seus conselheiros e ajudantes, assim falou de rompante, com nervosa decisão. Desistimos de nosso pedido. Podeis conservar para sempre o território de Elvo, com todos os seus campos e searas. Neste ponto, fez o estrangeiro uma pausa e logo ajuntou com voz estorcegada, cortante de ironia e rancor, sacudindo o busto com dureza. Cabe-me, entretanto, desmentir as notícias propaladas pelos vossos agentes e emissários. Posso jurar que a República dos Jovens não existe. Tudo mentira. Há velhos ainda neste país. Mas afinal, o que significa isso? Corda de areia? Eis o segredo que o tempo, e só o tempo, se encarregará de revelar aos jovens. A velhice é um tesouro, tesouro de sabedoria, clarividência e discrição. Sem o amparo seguro da velhice, a parcela jovem da humanidade estaria perdida e extraviada pelos caminhos da vida. É a velhice que sabe onde encontrar essa maravilhosa corda de areia que liga o passado ao presente e entrelaça o presente ao futuro. E o bondoso e paciente Rabi Hagai repetia 40 vezes, falando aos discípulos atentos: lembrai-vos, meus jovens amigos, lembrai-vos sempre da corda de areia. Adaptação da belíssima lenda do folclore romeno, citado por Petru Spirescu. Apresentamos a segunda narrativa que nos foi feita pelo jornalista e escritor Nelson Weiner. A corda de areia, que conecta, que liga, que enlaça o passado ao presente e conecta o presente ao futuro. Nós devemos sempre honrar os mais velhos, honrar aqueles que um dia já foram chama e, no ocaso da vida, muitas vezes guardam apenas os resquícios e aquilo que já queimou de um fogo que ardeu no passado. Que nós possamos honrar aqueles que nos antecederam, vivos ou não. Devemos honrar a todos os que deram suas vidas para que estivéssemos aqui. Aos que estão vivos, principalmente,
e não apenas aqueles em memória, mas aqueles que estão vivos devemos honrar de todas as formas, servindo-lhes com sabedoria, sorvendo deles a sabedoria que ainda tem à disposição para nos conceder, e assim iluminar os nossos caminhos com aquilo que lhes custou não dinheiro, mas a vida. Para que um dia, quem sabe, nós tenhamos a honra e o prazer de sermos velhos. E que o Senhor nos conserve em saúde até então, para que então possamos também entregar aquilo que a vida depositou sobre os nossos ombros, diante dos nossos olhos, e que até lá nós possamos somar e colecionar sabedoria, somar e colecionar experiências construtivas, bons testemunhos e bom testemunho de uma vida vivida, não de uma vida passada, mas de uma vida verdadeiramente vivida. Vivamos a vida hoje para que possamos semear em nossos filhos, quem sabe, com a bênção de Deus em nossos netos, a sabedoria que carregarmos durante a nossa vida. Que possamos carregar com honra, com fé, conquistas não apenas de coisas físicas, mas conquistas para a eternidade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo leitura, até o nosso próximo conto, até a próxima leitura. Até lá.